Ai, que Demora um saudade do pouquinho. presencial, né, Ah, gente? saudade, Não nossa. aguento mais. Pronto. Pronto, agora vai. Bom dia, oficial, a todas, todos e todos. Sejam muito bem-vindos, né, a esse encontro pré-conferência municipal da assistência social aqui de Franca. É um momento, assim, de suma importância da participação de todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, nesse processo de mobilização, de organização e participação, né, desse processo conferencial, ainda mais nesse contexto que a gente tem vivido de tantas calamidades, né, tantos enfrentamentos. Então, é muito importante e satisfatório ver os colegas da profissão aqui conosco. Então, sejam muito bem-vindos. Já agradeço antecipadamente a presença de cada um e cada uma de vocês. A gente pensou em fazer 2 momentos, né, desse processo pré-conferência. O primeiro seria hoje, inicial, né, nesse formato virtual, e um segundo momento na semana que vem, que a gente ainda está estudando aí se vai ser presencial, se vai ser virtual, como que vai se dar nesse momento de pandemia, né? E aí a gente pensou nesse dia de hoje fazer uma divisão, falar brevemente, né, em 3 momentos. Um momento inicial apresentando o Fórum de Trabalhadores, do que se trata, quais são as ações que a gente tem realizado nesses últimos tempos, né, no contexto da política de assistência social. Um segundo momento vai ter a fala da Tina, assistente social da APAE, trazendo um pouquinho da importância da participação nesses espaços, né, enquanto trabalhadores e trabalhadoras. E um terceiro momento, a Jennifer, também do Fórum, vai apresentar um pouquinho como que vai se dar esse segundo momento, né, da pré-conferência, né, a discussão dos eixos, a metodologia, as propostas, como que vai estar sendo esse formato. E, por último, mas não menos importante, a gente vai abrir para o debate, para colocar as dúvidas, as sugestões, as colaborações, os questionamentos, para a gente poder estar construindo esse processo aí em conjunto, né? Então, primeiramente, eu vou falar um pouquinho do Fórum de Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS, aqui da região de Franca, né? Acredito que todos já tenham ouvido falar, mas uma breve contextualização. O Fórum ele é um espaço coletivo, né, de organização política dos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, e que tem por finalidade, né, fomentar a participação política e representar o coletivo de trabalhadores nesses espaços, né, de deliberação, de discussão, de pactuação e controle e a gestão do SUAS, daqui de Franca e das cidades da região, que comporta 23 municípios. O fórum participa todos os trabalhadores que compõem a rede socioassistencial, né? Então, independente do vínculo empregatício ou do nível de escolaridade, então, todos os que atuam nessa rede socioassistencial, seja pública ou privada, participam e são muito bem-vindos a participar conosco do fórum. E a gente se organiza, basicamente, fazendo reuniões sistemáticas e programadas em defesa da política de assistência social e da classe trabalhadora, né, atuante aqui no Sistema Único de Assistência Social. Os fóruns, eles são representativos, né, então eles ocupam e têm representação nos espaços de controle social, nos conselhos de assistência social e também nas conferências, como a gente está vivendo nesse momento, né? Então, nas conferências do âmbito municipal, estadual e nacional. O fórum, nesses últimos anos, né? Eu estou chegando agora, mas tem o pessoal aí que já está há muito tempo nessa luta, realiza diversas reuniões, encontros e processos de participação e mobilização na representação das pautas dos trabalhadores e das trabalhadoras do SUAS, né? Ao longo desses anos já realizou várias atividades de suma importância, mas aqui a gente vai focar um pouquinho nesse período de 2020 e 2021, né, que a gente tem vivenciado esse contexto de pandemia, de calamidade, e que o fórum foi e é muito importante na atuação, né, e nessa representação dos trabalhadores da assistência social. Então, ao longo de 2020 e 2021, a gente teve várias ações realizadas pelo fórum, né, dentre elas, reuniões referentes à importância da segurança da saúde dos trabalhadores, diversas reuniões, encontros propositivos,
foi realizada uma pesquisa sobre a caracterização, né, da rede do SUAS nos 23 municípios que pertencem aqui da região, a qual, além dessa caracterização da rede socioassistencial, também foi colocado, né, os dados referentes aos equipamentos de segurança e de saúde do trabalhador nesse contexto de pandemia. Foi realizado também um importantíssimo ofício, manifesto, né, que trazia o reconhecimento da política de assistência social como uma política e como um serviço essencial e, portanto, pautava, né, a priorização dos trabalhadores do SUAS na priorização da vacinação, né? Então, esse ofício manifesto, ele foi bem amplo, bem divulgado, né? Construído coletivamente e foi encaminhado para vários setores, né? Para os 23 municípios, para os CMAS das cidades, para secretarias de ação social, para DRADs, secretarias de saúde, vigilância epidemiológica, Ministério Público, para o FET-SUAS, que é o Fórum Estadual de Trabalhadores da Política de Assistência Social, para o Fórum Nacional de Trabalhadores do SUAS, para o Governo do Estado, além da divulgação nas redes sociais e da articulação com vários atores que pudessem vir a somar nessa luta com a gente, né? Então, promotores, todos os movimentos coletivos que pudessem vir a trazer força nesse nosso processo de mobilização, de reconhecimento mesmo da política de assistência social enquanto uma política essencial, né, que precisa estar atuando e está atuando na linha de frente desde o início. Então, esse reconhecimento e essa valorização mesmo. Após esse ofício manifesto, também foi feito um amplo levantamento, orientado também pelo FET-SUAS, né, onde foi tratado o levantamento dos trabalhadores do SUAS. Então, como que está as condições de trabalho, né, nesses últimos anos, se está tendo um olhar voltado para esse trabalhador, se foi feito testagem, quantos pegaram a Covid, se teve afastamento, adoecimento, falecimento, o que foi ofertado para essas pessoas. Então, foi um levantamento muito importante para a gente ter uma noção e poder pautar as nossas reivindicações, né? Posterior também foi feita uma live, que também foi amplamente divulgada, das estratégias de mobilização no SUAS pela vacina já, e assim, além da ampla divulgação que a gente teve nas redes sociais, né, sobre os informativos, a importância desse trabalho da assistência social nesse contexto. Então, a gente vê que, assim, o fórum ele tem uma atuação muito importante, né, aqui em Franca e região, e esse processo conferencial é de suma importância para a gente poder ter voz, né, nesse momento de mobilização. A gente tem vivenciado muitas questões, né, no cotidiano profissional, então é um momento que precisamos estar presentes, né, seja conforme for possível. Se nesse momento é virtual, que seja virtual, se no momento que for possível presencial, mas a gente precisa se organizar, né? A gente tem visto que temos vivido um contexto de acirramento das desigualdades sociais crescentes, né? Um aumento do adoecimento físico e mental da classe trabalhadora como um todo, um governo extremamente genocida, não existe outra palavra, né? Que optou em não efetivar políticas de enfrentamento, né? Políticas baseadas na ciência, na saúde pública, na garantia da segurança de sobrevivência, muito pelo contrário, né? É um governo negacionista que promove medidas de caos, né? De aglomeração, do não uso da máscara. Então, é um momento que a gente precisa se unir em combate a esse governo que tem investido fortemente, né? No retrocesso da política de assistência social. Então, a gente tem observado as medidas de congelamento, de corte de verba, de investimento na política de assistência social, ao mesmo tempo em que a gente, enquanto trabalhadores do SUAS, é convocado diariamente a atuar, né, nesses processos de desigualdade, tendo em vista a essencialidade, né, da política e a importância nesse momento que a gente tem vivido. Então, é com muita satisfação assim, que a gente recebe vocês, né, e propõe um diálogo para essa construção coletiva mesmo de participação. Acho que o enfoque assim era esse que a gente queria trazer, né, do panorama. E agora eu passo a palavra para a Tina, que é assistente social da PAI, né? Seja muito bem-vinda, Tina, vai falar um pouquinho da importância da ocupação nesses espaços enquanto trabalhadores.
Legal, obrigada, Laís, pela acolhida. E quero cumprimentar a todos, né? Que a gente possa ter uma manhã aí fria, mas que ela seja acalorada pelas nossas reflexões, né? E queria já de início me desculpar que eu não vou conseguir, por compromisso de trabalho, permanecer a manhã toda com vocês, né? Até gostaria, mas eu assumi outros compromissos aqui com a equipe e aí eu não vou conseguir. Mas eu queria agradecer o convite quando a Aline falou comigo, ela disse que seria uma fala, né, muito breve em relação à participação dos trabalhadores e trabalhadoras, né, no processo conferencial. E eu queria falar, né, contar um pouquinho do lugar que eu estou falando. Eu sou assistente social de formação, estou na gestão técnica hoje aqui na APAI, mas eu sou conselheira, né, do Conselho Municipal de Assistência, e eu quero falar um pouquinho dessa experiência e como que é essa participação nas conferências, né, porque nós, enquanto conselheiros, nós já realizamos várias conferências, né, já participei de algumas delas, e queria dizer para vocês que é desse lugar de alguém que já participou das conferências, né, daquilo que a gente acompanhou, leu, estudou, né, e que como tem que ser aí o processo de conferência. Eu sei que algumas pessoas já vivenciaram essas questões, né, já passaram por outras conferências, eu acho que isso só fortalece. Porém, tem algumas pessoas que estão chegando agora na política, né? Então, eu acho que é sempre importante a gente estar passando por essas questões, o que representa a conferência, como que ela acontece, né? Enfim, eu acho que isso é importante e é oportuno, né? Eu iniciaria falando que a nossa conferência, ela já foi, a Conferência Municipal de Assistência Social, ela já foi, já teve abertura oficial, que aconteceu no dia 30 de junho, né? Agora nós estamos no período de realização das pré-conferências e que elas estão acontecendo no território, né? De forma descentralizada. Então, nós vamos, assim como o Forte Sul está fazendo a conferência, né, dos trabalhadores, está tendo as conferências, as pré-conferências no serviço, e no dia 18 e 19 de agosto nós vamos ter o encerramento desse processo conferencial, né, com a sessão plenária, com as deliberações, onde aquilo que foi, né, proposto, aquilo que foi trabalhado nas pré-conferências, seja ela de trabalhadores, com os usuários, nos serviços, vai para a deliberação final no dia 18 e 19 de agosto. Bom, eu queria eu fiz algumas anotações, mas eu nem vou projetar para a gente não demandar muito tempo, mas eu vou nortear a minha fala. A nossa conferência desse ano, ela nos chama para pensar a assistência social, ela traz como tema pensar a assistência social como direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. Essa questão da assistência como direito do povo e dever do Estado, né, que está previsto na nossa Constituição Federal, é uma questão que nós, enquanto trabalhadores da assistência social, nós precisamos ter trabalhadoras, né, precisamos ter essa defesa e nós não podemos perder isso de vista. Como a colega disse na apresentação inicial, nós estamos vivendo tempos difíceis, onde nós temos um governo que a assistência ela foi colocada como essencial, né, assim no início da pandemia, porém a gente não vê esse reconhecimento da política de assistência como essencial. Nós temos um governo que ele está cortando recursos dessa política. Então, aonde que está a garantia do direito dos usuários e das usuárias, né? Então, nós precisamos estar atentos, porque a gente vive tempos difíceis, onde
a política de assistência, outro dia eu vi uma fala aí um negócio de estimular ações solidárias, né? O Brasil acolhedor, pátria voluntária, não é nem solidária, Brasil acolhedor para pátria voluntária. E eu fiquei muito preocupada com isso, porque como a gente tem um governo que ele não olha para os direitos, né, da população, ele parece que quer tratar os direitos da população na ótica do voluntariado. E isso é uma coisa que tem que aparecer com muita força nesse processo de conferência, porque é um retrocesso e a assistência social, ela a partir de 88, ela passou a ser direito do povo e dever do Estado, e nós não podemos perder isso de vista. E para ser direito, para ser garantida como direito, ela tem que ter financiamento e financiamento justo. O que a gente vê é um corte aí nos recursos, e isso nos preocupa muito, deliberadamente aí em torno de 40%, 60%, especialmente do governo federal. E a gente sabe que os municípios são mais penalizados, porque aquele ditado que quem está na ponta acaba pagando a conta. Sabemos também que enfrentar as desigualdades sociais e garantir a proteção social, né, da população não é uma responsabilidade exclusiva da política de assistência social, né? Isso é uma responsabilidade da política também de saúde, de educação, de habitação, de segurança alimentar, enfim. Nós temos que somar forças com outras políticas para conseguir enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social de uma população que está tão sofrida, especialmente nesse período de pandemia, onde muitas perderam seus trabalhos ou que trabalhavam na informalidade e estão vendo aí a sua forma de ganhar, de ter alguma renda prejudicada por conta da pandemia, e a própria questão do desemprego, que a gente sabe que ela está ocorrendo, a gente verifica isso junto às famílias que a gente atende, né? Então, assim, o que vem a ser as conferências? Eu não vou falar dos eixos, a minha proposta é fazer uma reflexão mesmo sobre o processo de conferência, o processo de participação, e nesse contexto dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a conferência, ela é também um espaço de controle social, porque o conselho são espaços de controle, os conselhos são espaços de controle social, mas a conferência também é um espaço de controle social da política de assistência, com participação, né, de representantes do poder público e da sociedade civil, cujo objetivo é olhar para os direitos socioassistenciais dos usuários da política de assistência, né? E aí a conferência ela é uma responsabilidade do Conselho Municipal de Assistência Social, né? Quem convoca a conferência é o presidente do conselho, juntamente, né, com o chefe do executivo, o prefeito municipal, com o apoio aí do órgão gestor na realização do processo conferencial. Então, as conferências têm aí o papel de avaliar a política de assistência social, definir diretrizes para essa política, né? O que vem sendo feito, como está sendo feito, né? Tá legal, não tá? Novas diretrizes, né? O que é que poderia ser feito? Porque quem traz aí os eixos de discussão, isso é apresentado pelo Conselho Nacional de Assistência, e o município, tanto o estado, trabalha mais ou menos nessa linha, mas com uma reflexão muito voltada para a realidade local. Então, aí tem as conferências, tem o papel, né, de avaliar a política, né, de definir essas diretrizes para essa política e verificar os avanços e desafios, né, que a gente tem na política para ser enfrentado. A gente sabe que não está perfeito, nem nunca esteve, né, nós temos desafios diários, mas é importante a gente trabalhar numa perspectiva de avanço e de melhoria continuada, né? As conferências, elas têm um caráter deliberativo, né? E elas propiciam discussão e avaliação da política de assistência e possibilitam a apresentação de novas propostas,
né? Porque você não vai só avaliar e nem só discutir, mas você vai apresentar proposta para aquilo que né, os participantes identifica que é importante. É legal, depois, no final da conferência, essas propostas são avaliadas, aprovadas, né, e deliberadas, e é eleito pela Assembleia, pelos participantes, os delegados, aquelas propostas que vão ser definidas tanto para o município, como para o Estado, como para a União. Né? Então, daí a importância de ter essa participação e de ter uma participação crítica, olhando para essa política de assistência que nós temos e a política de assistência que nós gostaríamos. Porque todas as ações, seja o Plano Municipal de Assistência, as deliberações do Conselho, né? Quando a gente vai aprovar um serviço, né? Porque às vezes o Conselho, ele aprova o orçamento, ele aprova a implantação de novos serviços, e toda vez que é colocado um novo serviço, é proposto um novo serviço pela gestão, nós vamos olhar nas deliberações da conferência e nós vamos ver se aquele serviço faz parte das deliberações da conferência. Então, uma conferência, ela não é realizada a cada 2 anos e, de repente, vai para a gaveta. A nós, conselheiros, a gente tem esse exercício de estar olhando para essas deliberações, até para saber se a gente está cumprindo aquilo que foi proposto pela vontade da maioria, e a conferência, nós já tivemos conferências com uma participação muito expressiva, né, dos trabalhadores, trabalhadoras, dos usuários, né, das entidades e organizações, do poder público, e essa conferência precisa ser respeitada e as deliberações precisam ser acompanhadas cotidianamente, né, pelos conselhos, pela gestão e por todos nós que participamos aí dessa política. Então, quem que é o público participante dessa política? Né? Quem que participa das conferências, da política não, da conferência? Quem são os delegados? Né? Delegados é aquela pessoa que ela tem direito à voz e voto no processo de conferência da assistência. Então, nós temos aí os conselheiros municipais de assistência, titulares e suplentes, que são delegados natos, né? Nós temos os representantes governamentais, que também são delegados representantes governamentais da política de assistência, né? E nós temos aí uma terceira categoria representada pela sociedade civil, que hoje a sociedade civil ela é composta por entidades e organizações de assistência social, por entidades representantes dos trabalhadores e trabalhadoras da política de assistência, né, e profissionais da área, e temos também a representação de usuários e organizações de usuários. Então, a sociedade civil está composta por esses 3 segmentos, né? Entidades e organizações, representantes de trabalhadores e trabalhadoras, e usuários e organizações de usuários. Nós já tivemos, eu vivenciei essa época, né? Que as conferências, quem representava os trabalhadores e trabalhadoras eram os próprios trabalhadores e trabalhadoras. Por quê? Porque a gente ainda não tinha o fórum, né? E eu acompanhei também, né? Já estou há algum tempo aí na política, a formação do Fórum de Trabalhadores. E eu queria dizer para vocês que o Fórum é um espaço extremamente importante, plural, e que a gente vê um posicionamento, uma participação muito mais atuante, crítica, né? E isso eu vejo muito como avanço. Hoje a gente ainda não tem um fórum, uma organização de usuários, mas eu acredito que isso vai acontecer, porque isso fortalece a representação. Tá? Convidados, né? Quem são os convidados aí para as conferências? São aquelas pessoas interessadas nas questões afetas à política de assistência social. Então, aí a gente tem representantes da universidade, do poder legislativo, né, federal, estadual, municipal, judiciário, Ministério Público,
outros conselhos de política pública e de direitos, né? Então, esses são convidados. Os delegados são aqueles que têm direito a voz e voto, e os convidados têm direito à voz, porém não têm direito a voto, né? E aí, agora, já caminhando, eu sei que o meu tempo é pequeno, eu quero caminhar aí já para o final, para falar da participação e da representação, né? O que isso significa enquanto, no momento em que a gente participa aí de uma conferência, seja ela da assistência ou de qualquer outra política pública, né? A participação, ela é direta, onde o próprio indivíduo se manifesta, né? Ele responde por ele e tudo mais. Já a representação, ela perpassa, ela implica, né, em alguém que tem a delegação para falar em nome de outro ou de um coletivo, né? Então, quando a gente se depara, né, aqui nós estamos conversando enquanto fórum de trabalhadores, quem for eleito para representar o fórum de trabalhadores, ele vai falar em nome do fórum, né? Então, isso é muito importante não perder de vista, porque a partir do momento que eu fui eleito como delegado para participar de uma conferência, para representar um fórum, eu preciso falar em nome desse fórum. Eu posso até ter uma opinião individual, mas o que vai prevalecer é o interesse coletivo desse fórum, que eu acredito, né, e que vocês vão discutir amplamente nesse processo de preparação de conferência, né? A escolha dos delegados. Bom, nas pré-conferências vão ser escolhidas as pessoas para participar da conferência, então vai ser eleitos os usuários, vai ser eleito o representante de trabalhadores e trabalhadoras, né? Já lá na conferência, esses representantes que foram eleitos nas pré-conferências, eles vão ser os delegados, que também poderão ser eleitos, né, mediante aquilo que estiver estabelecido aí no regimento interno, que vai ser aprovado pelos participantes da conferência, e quero ressaltar a importância de fazer a leitura e fazer as contribuições para esse regimento interno, se houver, né? Então, esse regimento ele vai definir os critérios de divisão de vagas, respeitando aí a paridade entre governo e sociedade civil ali representada, né? E esses delegados eleitos na nossa conferência municipal, eles vão representar o município de Franca e fará as defesas das deliberações no âmbito estadual. Então, eu já fui eleita como delegada para representar o município em âmbito estadual, depois fui eleita em âmbito estadual para representar no âmbito federal. E eu queria dizer para vocês que é uma responsabilidade muito grande. Nós não podemos perder de vista aquilo que a coletividade deliberou como proposta aqui no município para fazer essas defesas, seja na conferência estadual, quem for eleito para participar, seja na conferência nacional, caso algum delegado seja eleito para participar na conferência estadual, né? E aí, já finalizando, para não delongar, eu queria trazer uma reflexão. Eu, como assistente social, nós temos uma autora no serviço social que eu gosto muito, que é a Marilda Yamamoto, que ela fala da importância da leitura da realidade na construção de propostas de trabalho criativas. Então, assim, para nós da política de assistência, nós temos um desafio de ser profissionais propositivos e não só executivos, né? Porque eu falo, e os autores da assistência social, eles falam do serviço social e que discutem também a política de assistência social. Eles falam que os profissionais eles precisam ocupar os espaços de gestão,
né? Não só ficar na execução, porque é nos espaços de gestão que você consegue fazer as defesas dessa política também, né? Eu acho que a gente já vivenciou histórias assim, quando você tem na gestão profissionais que não são da área, que não conhecem a política de assistência, a gente tem um risco muito grande de retrocesso. E a gente está vendo isso no próprio governo federal, nos rumos que a política tem tomado, né? Que parece que acham que ainda a assistência social é filantropia, ali de caridade. Então, para encerrar, eu queria dizer que nós estamos num momento que a gente precisa de muita criticidade, né? Nós temos que tomar muito cuidado para não ser cooptados, né, pelo senso comum, por condutas que não são críticas. Por quê? E a própria Marilda Yamamoto fala isso, e eu gosto muito disso, né? Que a gente tem que tomar cuidado com o teoricismo estéril, né? Porque se ser muito teórico e isso não ter concretude, né, no dia a dia, não faz sentido nenhum. O pragmatismo também, né? Ela fala que você só executar e não ter, você vai trabalhar no senso comum, você não vai ter uma consciência crítica, né? Se você ficar só na execução. E também ela fala que o militantismo é um perigo, porque a gente sabe que se você ficar só na militância, também você não vai construir nada. Então, essas três coisas, tanto o teoricismo, como o pragmatismo, como o militantismo, são coisas que nós precisamos estar muito atentas, e nesse momento de conferência, ter uma participação crítica, que faça a defesa da política de assistência social enquanto direito do cidadão e dever e responsabilidade do Estado. Então, eu acho que é isso que eu queria fazer como colocação, e eu queria ver aí com a Laís, o Carlos, se vocês me liberam, quero ficar à disposição também, né, para quiserem conversar depois desse momento, né, estou à disposição, embora estou na gestão, estava brincando com a Aline, mas eu me sinto trabalhadora, sempre me senti trabalhadora da assistência, porque sou, né, e acho que o fórum é um espaço plural. Quando eu concluí a minha dissertação de mestrado, eu não sei se vocês já estavam, alguém que é mais antigo do fórum vai lembrar, e eu fiquei pensando, para dar a devolutiva do trabalho, porque na minha dissertação de mestrado, eu estudei o trabalho do assistente social na política de assistência. E aí, eu conversando com a minha orientadora, Adriana Giaquetto, eu falei assim, eu acho que não tem espaço mais plural do que o Forte Suas para dar a devolutiva para os trabalhadores. E foi muito legal, eu fiz a devolutiva no Forte Suas, por considerar um espaço plural, onde a gente pode conversar e falar do trabalho profissional. Então, é isso, queria agradecer e quero desejar uma boa conferência para todos nós, né, e que nós possamos realmente avaliar e avançar na política de assistência social. E fico à disposição, Laís, eu acho que não vai abrir para perguntas agora, né? A gente pensou em abrir depois da fala da Jennifer, né? Se o pessoal quiser tiver dúvidas, questionamentos, aí a gente vai fazer esse fechamento e depois ficar aberto para o debate. Tá, então eu vou pedir licença para vocês, para me retirar, mas quero me colocar à disposição e quero aqui, nesse momento, falar, tem outros participantes aqui do fórum, né, que estão representados no Conselho, mas quero falar também, deixar o convite, que o Conselho é um espaço plural e todos estão convidados, independente de ser conselheiros, de estar participando conosco. Tá bom? É isso, então, e muito obrigada. Obrigada, Tina. A gente agradece a sua participação, né? Uma experiência muito rica aqui na política de assistência social, que ajuda a gente a ter uma perspectiva, né? Entender esse momento que a gente está vivendo e ter um norte para onde a gente quer seguir. Eu fiz algumas anotações aqui da sua fala que eu achei muito importante para a gente poder refletir e construir esse processo. Sei que você precisa sair, então fica à vontade, tá? Só vou fechar aqui. Mas o que a Tina trouxe para a gente, né, de pensar
onde o tema, né, o título da conferência é muito lindo quando a gente pega para ler, né? Mas aonde que está a garantia, né, desses direitos? Aonde que está o Estado nessa história, né? A gente tem visto que são temas que vêm se repetindo ao longo dos anos, e a gente sempre faz a proposta, mas é preciso fomentar de fato, exigir de fato, acompanhar, né? Não engavetar, como a Tina disse, mas sempre ter um olhar atento e contínuo dessas propostas e fazer elas aparecerem, né? Então, a gente tem percebido também, nesse contexto, né, já vinha essa crise estrutural, né, do capitalismo, e a pandemia só trouxe isso mais acentuadamente, né? Então, a gente tem percebido como a nossa demanda de trabalho tem aumentado, como o nosso público tem se tornado cada vez mais heterogêneo, né, no sentido de que muitos, inclusive, ainda nem conhecia a assistência social e passou a conhecer nesse contexto de pandemia, de desemprego, de desigualdade, de violação e violência. Então, a gente nota que, assim, infelizmente, a tendência é só aumentar, né? E o que a gente vai fazer nesse cenário, né? Como que a gente vai dar conta de abarcar essas demandas e com qualidade e efetividade? Então, a gente precisa ter esse momento de reflexão, de parar e pensar, e não, como ela disse, não só executar, né? E exigir o financiamento público mesmo, né? Exigir esse dever do Estado e se posicionar contra essa ideologia cada vez mais dominante de que a política tem sido um retrocesso, né, do voluntariado, né, nessa perspectiva. Então, efetivamente nos organizar enquanto coletivo e poder acompanhar esse processo, né. Acho também que esse processo que ela trouxe da conferência em si, né, do momento de tirar os delegados, desses delegados trazerem uma perspectiva coletiva, né, do ponto de vista crítico, e a gente percebe que a gente precisa ocupar esses espaços, né, de controle e de gestão. Eu noto, assim, né, ao longo da minha atuação, que a gente tem um espírito muito de inconformismo, né? Qualquer que seja a ideologia profissional, enfim, a prática profissional, a gente tem a capacidade de se indignar com o que a gente vivencia. Só que muitas vezes a própria realidade, né, a própria demanda e sobrecarga de trabalho faz com que a gente fique nesse lugar de reclamar, daquele peso, né, de compartilhar com os colegas e ficar só nisso. Né, de identificar o que está nos agoniando, né, e nos adoecendo enquanto classe trabalhadora, mas a gente não se movimenta, a gente não se organiza, a gente não pontua, e é um processo que, assim, se a gente não fizer, vai ter quem faça por nós. E quem vai fazer por nós vai lutar pelos interesses deles, né, como a gente tem visto no governo federal, por exemplo. Então, é um momento, sim, da gente se olhar e se reconhecer enquanto colegas de trabalho, independente do lugar, da atuação, da escolaridade, enfim. Então, essa fala da Tina foi muito rica nesse sentido, que a gente possa refletir e levar isso para o segundo momento de tirar as propostas, né? Ter esse olhar crítico no momento em que a gente for avaliar o que já foi feito, o que deveria ser feito e não foi, e o que a gente vai propor. Então, é algo que a gente não pode perder da mente jamais. Agora a gente vai passar a fala para a Jennifer, né? Também trabalhadora do SUAS, também participante do Fórum de Trabalhadores, que vai falar um pouquinho desse segundo momento, que vai ser semana que vem, dessa metodologia do encontro em si, né? Das propostas, dos eixos, de como a gente vai tirar os delegados, e seja bem-vinda, Jennifer. Obrigada, bom dia a todas, todes. Como a Lei já falou, meu nome é Jennifer, eu sou assistente social e atualmente componho como coordenadora adjunta o Fórum dos Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS na região de Franca. Eu vou trazer aqui algumas informações como acontecerá o segundo momento no dia 29 de julho de 2021, das 9 horas da manhã até o meio-dia. A priori, foi pensado em um segundo momento híbrido, né, com a participação presencial dos trabalhadores do SUAS no IPRA, situado na rua Diogo Feijó, 1959, no bairro Estação.
Porém, devido ao aumento dos casos da Covid no município de Franca, nós da comissão compreendemos a necessidade de atender a todos os requisitos da Organização Mundial da Saúde, bem como das diretrizes do nosso município. E será necessária uma análise e uma possível alteração, sendo essa somente de forma virtual. Então, eu aproveito aqui esse momento e gostaria que os presentes se manifestassem para que possamos escolher uma votação desse encontro, se presencial e virtual ou somente virtual. Então, eu peço a gentileza de todos os presentes, se possível, vocês votem pelo chat para informar se vocês concordam em estar presentes, se vocês acham arriscado, que nós vamos escolher essa votação, vamos fazer novamente o encontro para a gente avaliar se vai ser presencial e virtual ou somente virtual. Então, por favor, comentem aí pelo chat. Assim como já colocado pela Laís e muito bem explanado pela Tina no segundo momento, foi preparando o debate resgatando as propostas levantadas na conferência dos anos de 2017 e 2019, e a definição da proposta para este ano. Os 5 eixos, né, que vão tratar da questão do fortalecimento do SUAS e a questão orçamentária também será discutida neste encontro. Será também realizado a eleição dos delegados, representantes de usuários, sendo um delegado titular e um delegado suplente, a participarem das sessões plenárias na Conferência Municipal nos dias 18 e 19 de agosto de 2021. A ficha de inscrição ela está disponível e para manifestação do interesse em ser delegado, por gentileza, encaminhar para o e-mail do ForteSUAS, que é fortesuas.rf@gmail.com, para encaminharmos a ficha de inscrição a ser enviada à comissão organizadora até o dia 4 de agosto de 2021. Será ainda realizado o registro da presença dos participantes deste encontro, bem como no segundo momento, e registro dos resultados da pré-conferências para conhecimento de todos. Sem mais, finalizo minhas considerações e abro para o debate, com um tempo aí de 30 minutos. Obrigada. Pessoal, como a Jennifer falou, né, para o pessoal se manifestar aí, a gente entende, assim, a gente queria muito que fosse presencial, né, porque, infelizmente, o risco maior de contaminação e de vida a gente já está correndo no nosso dia a dia, né, ao expor e dar a cara a tapa na linha de frente, muito sem vacinação. Então, assim como tem sido feitas as manifestações, né, por fora esse governo genocida, a gente entende que o presencial seria necessário nesse momento, que é um dos raros momentos em que a gente tem voz, pelo menos institucionalmente, ou deveria ter, né? E a gente entende também que a troca, quando é presencial, ela é mais fluida, que fica nesse formato da gente falando e tal. E aí, no segundo momento, naturalmente, eu acredito que já vai ser mais participativo, porque as pessoas vão colocar suas propostas. Mas a gente entende esse momento de pandemia, que realmente é muito difícil, né? Tem as pessoas que têm seus problemas de saúde, a gente entende a dificuldade de distanciamento. Então, assim, fiquem à vontade para manifestar o que acharem melhor aí. Antes de abrir para as perguntas, se quiserem já pode ir escrevendo no chat, depois a gente lê, ou de preferência abrir a câmera e o microfone, também a gente fica feliz de ver as carinhas de vocês. Mas antes de abrir para esse momento do debate, eu vou fazer vou ler rapidamente, para a gente ter em mente já, começar a pensar, embora acho que todo mundo já tenha se apropriado em algum nível, só ler o tema e os eixos, né, da conferência, porque eu acho importante essa apresentação breve, né? Então, o tema, como a Tina trouxe, é assistência social, direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. É um título bem longo, bem extenso, assim como os eixos também, a gente fica cansado só de ler, mas eu que estou constipada, né? Tá difícil a falta de ar, mas são muito importantes, são temas que a gente realmente precisa olhar e que já têm sido trazidos nos últimos anos, né? O eixo número 1 é a proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais
no enfrentamento das desigualdades. O eixo número 2 é o financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. O eixo 3, controle social, o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários. O eixo 4, gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda, como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social. E o eixo 5, que é o que está inovando aí, né, que naturalmente não tinha aparecido, e que vem com extrema urgência, que é a atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergências. Então, esse é os temas que a gente vai se debruçar no segundo momento, né? E que, como eu disse, naturalmente vai ser mais participativo e coletivo. Então, agora a gente abre para pergunta, né? Temos uma meia horinha aí, para quem se sentir à vontade, quiser fazer algum apontamento, sintam-se à vontade, seja por aqui, né, pelo microfone, como pelo chat também, que a gente pode estar lendo. Bom dia a todos. Eu faço parte do fórum e para mim não ficou tão colorido isso ainda, então eu vou perguntar para a gente compartilhar aqui. Quantas pessoas vão ser nesse segundo encontro? Vai ser um de cada unidade? Vai ser um número determinado, definido? Que eu estava na reunião e eu esqueci sobre isso. Carlos, a priori, né, a gente entendeu que para conseguir garantir as medidas de segurança, medida sanitária de distanciamento, seria um trabalhador por serviço, um por unidade, para a gente conseguir garantir a representação, né, enquanto coletivo e também para conseguir seguir as normas aí. Então, assim, acho que a gente conseguiria manter com segurança. Bom dia a todas, todos e todes. Nós estamos aqui no CRAS Leste, né? O Lucas, Eliette e eu, Laura, para quem não me conhece. E, assim, só para reforçar essa dúvida do Carlos, né? Que se manter ela online, aí pode ser ampliada a participação, né, Laís? Porque como tinha esse objetivo de fazer presencial e a gente está vendo aqui no município um aumento dos casos, eu acho que não seja prudente que a gente faça presencial, né, nesse momento. E aí também vai abarcar mais pessoas. Laura, a gente tinha pensado presencial num outro contexto, né? Até semana retrasada, passada, os números estavam mais baixos, então a gente conseguiu visualizar essa possibilidade. Mas a gente tem notado que, novamente, os números têm crescido aqui em Franca, né? Tá bem alarmante, então, por isso que a gente decidiu abrir para discussão e votação. Tem esse ponto positivo também, de que online mais pessoas conseguem participar. Se não me engano, acho que é 250, Carlos, pelo Meet. Consegue até 250 e dá para transmitir pelo YouTube, né? Então, esse é um ponto positivo. Só que aí a gente pede também a colaboração na participação, porque esse formato online, às vezes as pessoas se sentem mais inibidas de participar, né? Então, se tiver acordo nisso, podemos tirar sim. Eu queria só fazer um comentário, eu acho que eu fui uma das poucas pessoas, ou a única, não sei, que falou que é a favor, né? Eu sou a favor desse momento presencial, justamente pensando nessa questão que a Laís trouxe, né? Porque eu acredito que participação não é o número de pessoas que estão aqui, né? Porque muitas vezes o que a gente percebe dentro desses espaços virtuais? A sala está cheia, mas participando mesmo não estão todos, né? E por questões de se sentir com vergonha, de às vezes não ter as condições necessárias para falar, né, de internet e tudo mais. Então, eu acredito que quando a gente está num presencial, a gente consegue construir melhor, a gente consegue discutir de uma forma melhor, né, e construir uma coisa que é muito importante nesse momento, né, como a Laís colocou, a gente está aí desde o início da pandemia dando a cara a tapa, né, estamos aí na
na frente de tudo presencial, a gente não fecha as portas das entidades, das unidades, por quê? Pelo respeito e pelo compromisso nosso com o usuário. Né? E eu acho que nesse momento de conferência também a gente precisaria fazer essa construção ser mais rica. Né? Então é por isso que eu sou a favor desse momento presencial, né? Pensando nessas limitações, pensando nessa construção desse espaço de acordo com as tentativas, né, de minimizar o contágio e nesse cuidado, né? Mas eu sou a favor desse momento presencial por conta disso, pela qualidade da construção que se tem. Né? É indiscutível que quando a gente está no presencial, a qualidade da construção é maior. Né? Eu acho que eu já participei de outra conferência, outro momento também, foi um momento muito rico, muito importante, e foi presencial. Né? Então, eu penso que quando a gente está no modelo à distância, como nós estamos hoje, a gente perde a qualidade da construção. Eu concordo, Carlos. Estou de acordo com você e eu abro para que a gente possa refletir, né? Com base nos argumentos que o Carlos trouxe, se alguém conseguiu reavaliar, se não, depois a gente faz a contagem e assume a derrota. Eu pensei também, o Jenny e Carlos, da gente, porque assim, aqui nem todo mundo conseguiu participar hoje, né? Eu não consegui ver em quantos que a gente está. E está sendo gravada a reunião para depois a gente poder divulgar. Eu pensei também que a gente pode fazer um formulário pelo Google, né? Aquele Google Forms, e aí a gente consegue alcançar mais lugares para considerar isso. Laís, bom dia pessoal, aqui é Lucas do CRAS Leste, estou aqui eu, a Laura e a Eliette, né? Nós temos algumas proposições aí para esse segundo momento, né? Nós entendemos que seria interessante, devido a essa questão da pandemia, que seja online esse segundo momento, né? E nós temos algumas sugestões, né, para ficar mais prática e mais viável esse momento online. O que nós entendemos? Que seja dividido os eixos por sala. Então, por exemplo, nós teríamos 5 salas, né, do Google Meet, para que as pessoas interessadas nos eixos, elas já entrem nessa sala para discussão, né? Então, seria mais prática essa discussão aí pelos eixos. E as propostas já sairiam destas salas, né, para o dia 18 e 19. Então, seria uma forma mais prática. O que mais que a gente tinha discutido? Isso. E assim, a gente entende que os CRAS poderiam, os órgãos, né, os equipamentos, seria uma opção. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui do CRAS Leste. Nós aqui do CRAS Leste, nós temos 4 serviços referenciados a nós aqui na proteção básica. Então, nós poderíamos chamar também os trabalhadores desses serviços para vir no dia, por exemplo, né, pelo menos um representante de cada serviço, para vir compor com a gente aqui no segundo momento, para que a gente já participaria dessas salas, quem tem interesse, né? É uma ideia também, né? Então, a gente chamaria as pessoas, né, os representantes do serviço, para vir aqui conosco. É uma ideia. Seria isso? Pelo menos um representante do serviço, né? Isso, pelo menos um representante. Então, essa é a nossa proposição e sugestão. Obrigado, viu, gente? Lucas, eu gostei, eu achei uma boa proposta, eu estou de acordo. Eu só acho que assim, a gente pode fazer o primeiro momento aberto, né, com todo mundo junto, e aí, se possível, depois a gente encaminha o link para subsalas e fazer a divisão dos eixos, e posteriormente fecha com todo mundo junto também. Eu acho que daria certo.
Gente, temos acordo nessa proposta do CRAS-Leste, então? Alguém tem mais alguma sugestão, alguma contraproposta? Ou quer acrescentar mais alguma, ou a gente tem acordo nessa? Eu achei bem interessante também, assim, essa segunda proposta. Eu acho que não fica centralizado numa sala só, e eu acredito que dá mais para as pessoas participarem, as pessoas se sintam mais à vontade, né? E, Laís, nessa segunda plenária, a gente teria que tirar os delegados para levar as propostas. Seria isso. E quantos delegados seriam, ou delegadas? Tem um número certo de pessoas? Isso, nesse segundo momento a gente tira os delegados para poder representar na conferência e depois, assim, sucessivamente. Agora, eu não sei te falar quantos que são, a gente precisaria debruçar no material. Entendi. Depois a gente verificar, então. Porque aí esses delegados, eles estariam representando o Forte Suas, né, o fórum. Estarei representando os trabalhadores de forma Tá. geral. Pessoal, Entendi. nas descrições é um delegado e um suplente, Ah, tá. tá? Dos trabalhadores, então é Os um. trabalhadores. Tá. E aí não precisa necessariamente ser pessoal do fórum, eu acredito, né? Pode ser. Não, a gente vai fazer. Desculpa. Um delegado e um representante é por serviço. Eu vou ver se eu encontro o material aqui. Se eu não me engano, são 80 trabalhadores, tá? Porque o total vai ser 250 delegados, que aí vai ser por cada segmento, tá? E aí também essa divisão de 80 tem um número maior por conta de ser mais trabalhadores em entidades e um número menor por trabalhadores das unidades estatais, tá? Eu vou tentar ver se eu localizo aqui. Ô, Laura, faz esse favor, porque nas considerações está entre parênteses um. Aí dá a entender que é um. Agora, eu não sei se é do Forte Suas, né? Pode ser um do Forte Suas e demais de outros serviços. Por gentileza. Que a gente já dá essa devolutiva. Eu entendi o que a Lara trouxe, que é um de cada entidade, né? E um pela representação do fórum, como se o fórum fosse uma entidade de representação, né? Compreendido, Carlos. Pessoal, achei aqui nas deliberações um titular e um suplente de cada serviço coletivo. Então, é isso mesmo. É um titular e um suplente de cada serviço. Certo, então é isso. E aí, confirma a questão da participação, né? Da gente ter que trazer os serviços, né? A rede conveniada e os equipamentos públicos para poder ter representatividade nesse momento. Bom dia. Me escuta, Laís? Sim. Elisandra, sou do CRAS Leste também, mas eu tô em outra conexão aqui, tô em casa. Não, só completando, assim, se essa proposta, a segunda proposta, né, der certo, a gente tem um primeiro momento com horário marcado, todos juntos, depois ter as salas divididas por eixo, depois um segundo momento, todos juntos novamente, não daria para tirar um representante por eixo, ou dois representantes por eixo, e nesse segundo momento coletivo, a gente meio que votar em quais vão ser os representantes, porque aí em cada eixo a gente consegue, né, num número menor de pessoas, já tirar algumas pessoas que tenham interesse, e aí nesse segundo momento virtual aí a gente possa estar tirando realmente quem vai ficar como delegado efetivo e o suplente. Eu acredito que pode ser, sim, a gente ganha tempo, inclusive, né? Se já fizer essa discussão previamente e depois já levar para o grupo geral. Eu acredito que pode ser.
Aí a gente só precisa pensar na hora da divisão nos eixos, né? Se vai ser por serviço, para não acontecer de ter 2 delegados no mesmo serviço, ou se tiver, que a gente faça a votação. E, pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma sugestão, proposição? Ou podemos encaminhar? Só para a gente repensar, então, na proposta que foi apresentada, né? Que teve gente que chegou esse dia, chegou depois, teve mais gente que entrou aí. A gente tinha pensado nesse primeiro momento, no segundo momento, ser presencial, né? E aí a gente está levando isso para o coletivo para pensar e a gente tem percebido que as pessoas estão um pouco receosas desse momento, né? Então a gente está pensando, o Lucas deu uma sugestão de construir esse segundo, o Lucas e as meninas lá do Craslet, né? Deram a sugestão de construir esse segundo momento a partir de salas que vão debater os eixos, né? Então seriam 5 salas. Cada sala vai debater um eixo e construir as propostas para esses eixos, né? Então, e aí a Lisandra trouxe agora essa sugestão de que cada sala retire um representante para apresentar as propostas, e esses representantes, a gente votar entre eles, para que a gente tire o delegado e o suplente para a representação do fórum, né? Seria isso mesmo, né, gente? E aí, se mais alguém tiver alguma sugestão ou outra ideia... Não, Rafael, aí esse momento seria online, né, pelas salas do Google Meet. Aí a gente viria para uma sala, igual nós estamos aqui com todo mundo, aí a gente criaria 5 novas salas, dividiria nessas 5 novas salas e depois a gente voltaria para uma sala só, para a discussão coletiva das deliberações e propostas. Poderia melhor explicar essa segunda parte, tipo assim, de como a gente vai eleger os representantes, só para explicar melhor essa proposta. Seria, por exemplo, dentro dos eixos, a gente elegeria já o delegado, é isso? Como que seria isso? Só para entender, assim. Acho que a Lisandra, que propôs, pode explicar melhor, né? Eu estou pensando assim, ó, a experiência que a gente tem de conferências, né? Normalmente nas conferências, a gente lá no finalzinho da conferência, a gente leva aquelas pessoas que estão candidatas como delegados e há uma votação geral de todos ali da plenária. E eu penso que a gente precisa apresentar já esses representantes, nós não podemos deixar para o segundo momento somente abrir para vamos ver quem vai ser os representantes. Isso acho que vai demandar muito tempo, né? Então, eu acredito que se em cada eixo a gente já for tirando alguns representantes que tenham interesse, que aquele grupo ali coletivamente mais reduzido, entender que eles possam ser os representantes, nesse segundo momento coletivo vai ficar mais rápido essa votação, porque eles, né, se apresentam, pensando aí no representante do fórum, né, que a gente vai ter que tirar 2 pessoas, né? Então, acredito que seria um formato nesse sentido. E, assim, uma dúvida, qual é a quantidade de delegados, né? Por serviço, assim, isso também ficou um pouco, a gente não entendeu aqui. A quantidade de pessoas que vão ser delegadas no dia 18, né? Então, por exemplo, o eixo 1, ela tem que eleger quantas pessoas para ser delegados, é isso? Só para a gente esclarecer melhor. Não, Lucas, eu entendi que assim, os delegados eles não vão ser tirados por eixo, né?
Eles vão ser tirados enquanto representantes do serviço. E alisando depois, pelo que eu entendi, é no momento que a gente for discutir o eixo, já fica o levantamento de quem teria esse interesse, para no grupão final ficar mais fácil na hora de votar. Eu entendi que é isso. Não sei se ficou claro. Isso. E são quantas pessoas que nós temos que eleger? Pelo que eu entendi, é um delegado e um suplente por serviço. Acho que é isso, né? Eu acredito que essa eleição vai ser feita em outros espaços, né? Desses delegados do serviço, ou não. Eu entendi que nós, enquanto fórum de trabalhadores, nós vamos tirar só do fórum. Não seria isso? E as entidades e serviços tirariam os representantes das entidades e serviços. Bom, eu não sei se é o que eu entendi. Não sei também, porque eu entendi que já tiraria aí. Então, bom dia. Então, desculpa, pode falar. Você está confundindo. No CRAS Norte, orientaram a gente a escolher um representante aqui. Nós vamos fazer essa conferência com as famílias e nós vamos escolher um representante, para num dia nós levarmos ele. Ou, no caso, ele participar, seja online, presencial, não sei ainda como é que está definido o formato. Irene, pode falar. Bom, a gente entrou agora, né, na discussão, nós estamos na comissão da conferência, e é bem isso que você disse, Carlos, é um representante, um titular e um suplente por serviço. Então, nós contamos todos os serviços, inclusive PAIF e PAEF. Então, o serviço PAIF vai escolher um titular e um suplente, né, para delegado, caso sobre vaga, né? E vamos pensar no serviço de convivência, por exemplo. Serviço de convivência, cada serviço vai escolher um titular e um suplente por serviço. Então, todo esse movimento que vocês estão fazendo hoje, os serviços também vão fazer. Pode ser que no final, nas inscrições sobre vagas, né? E está no regimento interno, se sobrar vaga, a preferência é para os usuários e para os trabalhadores, que são o maior número dentro da política de assistência social. É isso. É isso, né? Então, é o que a gente falou, né? Que cada organização vai definir, junto com os seus trabalhadores, as representações, e nós, enquanto fórum, estamos fazendo esse debate, esses momentos, para tirar um representante, né, que vai apresentar as nossas propostas enquanto fórum, né? Cidinha, se você puder esclarecer um pouquinho sobre essa dúvida que você trouxe, que eu não entendi muito bem sobre essa que você falou, né? Eu não quero ser chato, mas a proposta do conselho é de todos discutir os 5 eixos. Eu não sei se você está conseguindo falar aí. A Cidinha não está conseguindo falar, mas que a gente entrou no momento que vocês estavam falando de cada um discutir um eixo, mas depois eu entendi a fala de vocês. É no próprio Meet, a proposta de vocês agora é cada um discutir e depois voltar para o grupão e discutir geral. Na verdade, né, o que nós discutimos na comissão é que todo mundo tem que se apropriar dos 5 eixos, né? Não dá para focar em um eixo, porque depois, na hora lá da discussão, na conferência propriamente dita, né, para definir as propostas que vão para o Estado, que vão ficar para o município, todo mundo tem que entender de tudo, porque senão a pessoa não consegue votar, né? É isso que a Cidinha estava colocando. É do entendimento. Todo mundo tem que compreender, tem que saber o que é cada eixo para poder votar. Senão fica difícil, é isso. Entendi. Então, o que foi pensado aqui, né? Que a gente juntar nessa primeira sala, né, para onde estariam todo mundo, né? Todos os trabalhadores e trabalhadoras de todas as entidades, organizações. E aí, aqui nessa plenária, a gente discutiria quais são os 5 eixos, né? E depois a gente se dividiria em grupos menores, onde cada um poderia seguir naquele eixo que se sentiu mais à vontade para ir, né? Mais atraído. A gente discutiria propostas para esse eixo e depois a gente voltaria para essa plenária junto para apresentar essas propostas. Então, a gente estaria discutindo sobre os 5 eixos, né?
Eu não acredito, eu não sei se, assim, abarca essa questão que você trouxe, né, de todo mundo discutir, mas eu acho que a gente conseguiria discutir de uma forma mais positiva, né, e demandaria menos tempo, a gente conseguiria fazer mais rápido. Eu vou falar sobre a pergunta da Thalita aqui. Thalita, como as instituições têm vários serviços, esses representantes estão sendo tirados junto com os CRAS, né? Vocês estão fazendo também esses momentos que a gente está aqui com o CRAS. Hoje aqui nós estamos no momento de pré-conferência do Forte Suas, né, que é o Fórum de Trabalhadores. Então aqui nós estamos fazendo esse primeiro momento e o segundo momento no outro dia, para a gente retirar o representante do Forte Suas, que vai levar as questões, as propostas do Forte Suas. Mas também acaba que vai levar as propostas das entidades, porque todos nós compomos esses espaços também, né, de entidades e de fórum. Então, cada um vai de um serviço, mas aqui dentro do fórum nós também vamos tirar um delegado e um suplente, para na plenária, para a conferência oficial que vai acontecer no dia 18 e 19, essas pessoas que a gente tirar aqui possam apresentar as propostas lá, né, dentro da conferência mesmo, né. Carlos, Oi. tudo bem? Só me tira uma dúvida, porque eu acho que não é só minha, porque eu conversei com outras pessoas. Nesse caso aqui, é para tirar nós trabalhadores, né, não os usuários. Isso, aqui seria trabalhadores, isso, do entendi. fórum. Por exemplo, eu e outra pessoa aqui do serviço, mas os trabalhadores. Só que aí, por exemplo, a gente não vai tirar um de cada serviço aqui nesse espaço, entendeu? Aqui a gente vai tirar uma pessoa, que vai ser o delegado, e a outra pessoa que vai ser o suplente, né? Vai ser uma pessoa só para representar todo mundo que está aqui. E aí a representação de usuários e de entidades, essa deve ser tirada entre vocês e levada para a plenária do dia 18 e 19, entendeu? Entendi, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida ou sugestão, pessoal? Bom dia de novo. A gente estava discutindo aqui, gente, aqui no CRAS Leste, pelo que a Irene falou, a partir da orientação que a Irene colocou, né, agora nós estamos entendendo um pouco melhor. Os usuários, a quantidade de delegados de usuários também é a mesma quantidade de delegados de trabalhadores. Então, nós vamos, por exemplo, nós vamos ter que eleger um titular e um suplente de usuários por serviço, e um titular e um suplente de trabalhador por serviço também. Então, a gente também a gente pensou aqui numa ideia de que os serviços, já nesse segundo momento, que nós vamos ter aqui, aproveitando esse espaço, né, de reunião dos trabalhadores do SUAS, né, que nós estamos aqui, que nesse momento, nesse segundo momento, os serviços já tragam, né, as suas indicações dos trabalhadores, né,
E aí, nesse segundo momento, a gente já informe, né, a gente já coloque para a plenária, né, quais são essas pessoas eleitas de trabalhadores, para que a gente já consiga organizar isso, que a gente estava discutindo aqui, porque de acordo com a orientação aí que nós tivemos agora, que o pessoal está falando, da Irene, da Cidinha, né, tem que ser um titular e um suplente. Eu acho que é isso, né, não sei, vocês me corrijam se nós estamos errados aqui. É por serviço. Ô, Lucas, na verdade, assim, se a gente for ver, vamos pensar em números aí. Nós temos 80 vagas para trabalhadores do SUAS, 80 vagas para os usuários, né? Dentro dos trabalhadores do SUAS, ficou 30 vagas para trabalhadores do poder público e 50 vagas para trabalhadores das organizações, das entidades. Isso de trabalhadores, só de trabalhadores. Usuários são mais 80 vagas, então, que nós contamos todos os serviços, né? Serviço de PAI, serviço de PAEP, Centro POP, serviço de convênio, serviço de acolhimento institucional, todos os serviços nós contamos para poder distribuir as vagas. A gente pediu titular e suplente, caso sobre vaga e pessoas tenham interesse, mas a princípio é só os titulares, né, que vão participar. Os suplentes no caso de sobrar vaga. Pelo que eu entendi que vocês falaram que a Aline colocou a proposta, hoje vocês vão definir do Forte SUAS um titular e um suplente. Agora, as inscrições dos usuários, os serviços vão ajudar também nas inscrições dos usuários. Vamos pensar uma região aí que tem três serviços, independente do serviço. Vamos ter 3 titulares e 3 suplentes correspondentes a esses serviços. Só um exemplo, né? E as regiões têm mais serviços. Não sei se é isso que ficou claro, Lucas. Você pode me falar se ficou claro? Irene, pensando nisso que você trouxe, que vocês fizeram a contagem, então, mesmo que venha um de cada entidade, a gente tem que fazer uma votação ainda para tirar as pessoas que vão ser representantes, porque não tem vaga para todo mundo, seria isso? O que nós entendemos, então, Irene, é que assim, são 50 vagas para trabalhadores da rede privada e 30 vagas para trabalhadores da rede estatal. E aí, nós temos que ter, aí entra o que o Carlos está falando, tipo, ou a gente vai eleger, a gente põe os nomes e elege, né, ou a gente já delimita isso, não sei como que nós vamos, né, ter isso, né, como que as pessoas vão eleger esses delegados, né, aí a questão é essa. Porque, pensando... O microfone do Lucas estava aberto, gente, com eu não entendi o que você falou, acho que misturou um pouco a sua fala. Eu perguntei, pensando no que você trouxe nessa contagem de vagas que você falou, né, que são 50 para representante de entidades e 30 para funcionários públicos, né, estatais, como que a gente vai fazer esse processo de eleição, entendeu? Se a gente vai, por exemplo, fazer um sorteio, se a gente vai votar entre as pessoas que vão vir das unidades, porque pensando nisso que a Thalita trouxe, né, a pastoral tem 8 serviços de convivência. Se eles trouxerem um de cada serviço de convivência, a gente vai ultrapassar o limite de representantes, né, creio eu, não sei. Aí eu te perguntei se vocês fizeram essa contagem, como que se dá esse número, né? Se vier um de cada instituição, de cada organização, de organização não, né? De cada espaço, se dá o número, se fecha a conta. Na verdade, é um usuário, não é trabalhador, porque a gente fez uma conta dos trabalhadores da rede privada, das entidades e tudo mais. Nós temos mais ou menos uns 600 trabalhadores. É um número muito grande. Então, não tem vaga para todo mundo, né? Por isso que a divisão ficou 50
para os trabalhadores das entidades e 30 para trabalhadores da rede pública, que é um número menor. Proporcionalmente, né, a comissão achou justo ter um número maior dos trabalhadores. Mas o que eu falei dos serviços é usuários, não é trabalhador. Certinho, obrigado. E aí é isso que, então, que a gente tem que pensar, né? Como que nós, enquanto representantes de trabalhadores, né, do fórum, como que nós vamos tirar 50 dos 600? Então, seria isso, né? Que a gente tem que discutir. Ainda ficou uma dúvida aqui, pessoal. No caso, então, dos representantes do serviço, seriam os usuários. Mas aí, no caso do serviço de convivência específico, que a gente tem criança e adolescente, aí seriam as famílias, porque a gente vai fazer esse momento com as famílias, né? Nós estamos trabalhando também com as crianças, batendo um papo com eles sobre isso, mas aí, então, os representantes seriam as famílias, né? É isso? É isso mesmo, Thalia, até as famílias, né? A gente até discutiu na comissão a participação de criança e adolescente, né? E a gente viu na grade que adolescente nem criança não pode participar da conferência estadual. E aí a comissão definiu que são os adultos, né? Os adultos que têm que se apropriar desse momento de conferência, que têm que discutir, trazer as propostas. Vocês podem conversar com as crianças, com os adolescentes, tranquilamente no serviço, não tem problema. Mas na hora de ser o delegado tem que ser adulto mesmo, acima de 18 anos. Ah, tá certo, então, que a gente está fazendo esse momento com eles, mas a gente percebeu que é bem confuso, assim, para eles, mas agora, então, esclareceu a dúvida. Obrigada, Irene. Thalita, fica tranquila, assim, não é confuso só para eles, não, para a gente também é. A gente fica quebrando a cabeça aqui para tentar entender. Mas a Luzia, ou Irene, deu a sugestão aqui, você ou a Cidinha, se vocês puderem colocar aqui no chat a quantidade, né, de delegados de cada segmento, que eu acho que vai facilitar na hora da gente visualizar. A Aline, que é do fórum, né, ela também, eu acho que estava mais por dentro dessa questão dos números, né, e ela não pôde participar hoje, por isso que a gente está meio perdido aqui. Eu acho que o desafio que a gente tem, então, é em como pensar para retirar esses 50 representantes, né, dos 600 trabalhadores que tem na rede hoje, né? Gente, uma outra dúvida que saiu aqui, são 40 titulares e 40 suplentes, ou 80 titulares e 80 suplentes? A Irene tinha falado, Lucas, que os suplentes, eles ficariam somente se sobrassem vagas, né? Que eles não teriam direito a voto. O Carlos, na verdade, não é a questão do direito a voto. É porque dessa vez a gente está fazendo uma conferência diferente, né? Nós também estamos aprendendo, né? A nossa conferência é online, ela é virtual, e não cabe mais que 250 pessoas. A gente já teve conferência com 600 pessoas, que a gente precisava limitar. Mas é o limite do acesso, não tem como a gente colocar todo mundo, entendeu? Por isso que é um titular e um suplente. Caso tenha mais vaga, a gente vai colocando suplentes. Pelo que eu entendi, então a gente tem que tentar ocupar o máximo possível essas vagas de titulares. Caso a gente não consiga, a gente elege suplentes. Eu acho que é isso, né? Pensando na proposta que o Lucas deu, né, da gente vir para essa plenária e depois se dividir em 5 novos grupos, né, em novos links, aí, novas salas do Google. Pensando que são 5 e a gente tem 50 vagas para representação de entidades, né, das OSCs e 30 do poder público, de trabalhadores, se a gente tirar 10 de cada sala, a gente conseguiria, então, matar os 50. Né? E aí a gente teria que pensar em como tirar, então, os 30 representantes do poder público. Né? E a minha sugestão para a gente retirar esses delegados para participar da plenária da conferência, né, final, que a gente tire 10 de cada sala no nosso segundo momento.
né, 10 representantes em cada sala. E aí a questão dos 30 a gente precisa pensar também, né? Eu não sei como fazer. Dos 30, ó, me corrija se eu estiver errada, são 5 CRAS, 2 CREAS, Centro Pop. Me ajuda aí, gente. Seria isso, então. Minha preocupação, Carlos, é a seguinte: eu acho que a gente tem que fazer um amplo movimento de divulgação, né? Porque se continuar dessa forma, eu acho que a gente não tem 10 nem na sala, que dirá delegado, né? Então, a gente vai precisar pensar um pouquinho nisso daí. Ou mesmo que não se decida na hora, depois eles encaminham as inscrições, não sei. Com certeza, né? Porque se a gente for pensar, se a gente fosse pegar todo mundo que está na sala hoje, a gente não fecharia nem a representação nenhuma, né? Representação de trabalhadores das OSCs, por exemplo. E se for levar em consideração, a gente tem um monte de gente aqui que faz parte do conselho ainda, então seriam menos ainda, né? Eu sou representante do conselho municipal, então eu nem poderia representar nenhuma instituição, nenhum fórum de trabalhadores, porque eu já sou representante de outro espaço, né? Nós estávamos conversando aqui, nas unidades estatais somos 9, considerando 5 CRAS, vocês me corrigem, gente, 5, se eu estiver errado, 5 CRAS, 2 CREAS, 7, Centro Pop 8, e a sede, que é a Secretaria 9. Secretaria mais o Parque Único. Que aí a Secretaria entraria Cadastro Único e administração de conselhos, monitoramento, as meninas estão falando aqui. E aí nós poderíamos, assim, trabalhar dessa forma, talvez, né? Assim, não sei, ela estava pensando em algumas coisas de eleger por unidade, uma quantidade de pessoas, não sei, vocês pensam assim. Assim, a gente teria que discutir isso, né, entre os servidores, né? Teria que pensar isso. Mas é uma proposta para ficar mais prático, né, gente? E eu acho que, assim, essa discussão em si, ela vai se dar nesse segundo momento, né? Esse segundo momento é para isso, é para a gente quebrar a cabeça com essas questões e dar os encaminhamentos. Então, assim, aqui a gente está soltando as proposições para a gente conseguir fechar nesse segundo momento. Bom, eu acho que então é isso que a Laís trouxe, né, da gente pensar nesse segundo momento, como que nós vamos fazer essa divisão, né, dessas vagas. E eu acredito, Laís, que a gente tem que levar isso para a comissão, né, então, para a gente pensar na forma como nós vamos organizar, né, porque anteriormente seria presencial e agora não será possível, né, de acordo com as falas aqui de quem estava aqui hoje, né. Então, acho que a gente poderia encaminhar isso junto com a comissão e pensar, né, de acordo com essas sugestões que a gente recebeu aí, de uma forma de fazer que vai ficar mais participativa e mais democrática, né? Posso só sugerir, acrescentando nisso também, que vocês do Forte SUS possam fazer, às vezes, um resuminho aí, um instrumental, para que a gente possa, pensando na sensibilização dos serviços, né? Então, por serviço, eles vão ter que eleger também um trabalhador que haja essa sensibilização, essa importância, né, de que, às vezes, eles entrem, né, os próprios serviços possam ir conversando para que no dia aí, dia 29, né, nesse encontro também eles já vão preparados com essa informação para ficar um pouco mais ágil, né, porque senão, assim, a gente não consegue conversar um com o outro aqui, às vezes, né, então, se estiver distante, a gente não consegue resolver isso. Então, que a gente possa ter algo impresso, conversado com cada um, para que
todo mundo se prepare, né, e sinta realmente essa importância da participação, porque sem a participação de todos aí, a gente realmente vai ficar meio capenga aí. Então, a importância, eu acho que, do Forte SUS, nesse momento, juntar tudo isso e enviar como um informe. Boa sugestão, Lisandra. A gente vai ter uma reunião, né, extraordinária do fórum, e aí, nesse momento, a gente vai fazer todo esse balanço, e é uma boa ideia, né? Lucas, seu microfone está aberto, se puder fechar rapidinho, porque está dando eco. Tá. É que eu ia falar também. Tá, não, já vou só encerrar, já te passo. E até fazendo já um balanço disso, né, desse próprio momento de hoje. O fórum, né, encaminhou os ofícios para ser divulgado e convidado. E, assim, não sei como que se deu nos outros lugares, mas muitos lugares com quem a gente conversou não recebeu esse convite, né, das direções, dos serviços, ou dos próprios equipamentos públicos. Então, assim, tem que pensar nisso também, né, dos parceiros auxiliarem nesse compromisso, nessa responsabilidade que também são deles, né. Pode falar, Lucas. Nós estávamos conversando aqui, a ideia do Carlos é interessante, e da Lisandra também, das pessoas já irem articulando quem tem interesse de ser delegado, e assim, no segundo momento, se, por exemplo, eleger, no caso das entidades, né, do setor privado, 10 pessoas por eixo, né, a pessoa já tiver, que tem interesse de ser delegado, tal, né, já ali sair nos grupos, né, as 10 pessoas, né, que querem ser delegados, é interessante. E nós, do setor público, né, da gente também pensar aí nesses 30 delegados também, a gente já ir conversando, né, e no segundo momento da gente já apresentar essas pessoas aí, né. Eu acho que já é interessante essas duas propostas aí para a gente ficar mais prático, né. Cidinho, isso também é importante, né? As moções, a gente ter um olhar para já realizar. Só que esse ficou no nosso cronograma para o segundo momento. A discussão não vai se dar hoje. Nesse segundo momento, a gente também vai se debruçar nisso. Talvez no momento do grupão, ou de já articular na subdivisão dos eixos, mas é importante sim. E talvez já nesse informe que a Lisandra sugeriu, já pautar isso também para as pessoas já trazerem, né, a sugestão da moção. Acho importante, sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum apontamento, sugestão? Estamos abertos ainda, temos tempo. Cidinha, essas assinaturas vão ter que ser colhidas por meio virtual, né? Só para me confirmar, mas eu acredito que sim, né? Carlos, nós tivemos, tá assim, recente, nós tivemos uma reunião ontem com a comissão e foi definido no regimento interno. Está me ouvindo? Foi definido no regimento interno. Então, como nós vamos ter, a gente prevê 250 pessoas
na conferência. Então, é 30%, né, dos participantes das 75. Então, todas as moções têm que ter 75 ou mais assinaturas. E ela vai ficar a critério da pessoa. A pessoa que vai se responsabilizar por colher a assinatura. Então, pode ser digital, pelo Avaz, ou por outra plataforma, o que a pessoa quiser. E aí precisa conter o cabeçalho, né, que é o descritivo, né, da moção, e precisa ter a quantidade de assinatura. Então, pode ser virtual, ou então, se a pessoa quiser, que também não é o ideal nesse momento de pandemia, ela pode pegar a assinatura no seu local de trabalho, por exemplo, meio físico. Ela pode trazer aqui no conselho, ou ela pode digitalizar e mandar por e-mail. Então, assim, a gente deixou assim, a critério da pessoa. Então, ela pode tanto ser virtual, como pode ser meio físico. Mas mesmo sendo virtual, ela tem que fazer, vamos supor, um print e mandar para o conselho, né, aquela moção para ser votada no segundo dia da conferência. Gente, mais alguma sugestão, alguma dúvida? Né, eu tô aqui pensando que a gente vai ter que quebrar a cabeça aí antes, né, na reunião, vamos ter que quebrar a cabeça lá no dia, vai ter muita cabeça quebrar, né, para a gente pensar nesse processo, né, porque é novo para todo mundo, né, então todo mundo está construindo algo que nunca foi construído, né, e foi muito bom ter essa conversa com vocês, porque a gente conseguiu ver coisas que a gente não estava conseguindo, né, que a gente não estava se atentando. Então, a partir disso, a gente vai conseguir construir uma coisa mais próxima, né? E essa questão do acesso, eu acho que a gente é o principal, né? A gente divulgar, da gente tentar trazer as pessoas para esse espaço, porque senão tudo que a gente está fazendo não tem sentido, né? Porque fica uma construção individualizada e não coletiva, né? De um coletivo de 600, nós estamos em 38, então é pouco falando por muito, né? E então a gente precisa pensar nessa questão aí para a gente ampliar o processo de participação, né? Mas se a gente não tiver mais nenhuma dúvida, nenhuma sugestão, acho que a gente conseguiu então finalizar nosso primeiro momento, né? Só uma ressalva, Carlos, desculpa te interromper, mas e trazer assim, né, a importância do CMAS, né, das SEDAS, do órgão gestor, das entidades nesse processo, não é uma responsabilidade só nossa, não pode ser, então trazer essa responsabilidade para ele também. Mas pode concluir, te interrompi. Não, eu já acabei. É isso mesmo, é importante o que você traz, né? Porque a gente precisa ampliar mesmo, né? E quanto mais a gente trabalhar junto, maior é a participação, né? E mais rico é o debate, né? Que já está prejudicado, né? Coloco novamente, né? Que eu acho que o modelo online prejudica. Todo mundo já sabe, eu acho, né? Mas é que a gente pensa, então, no menor dano, né? Para esse debate, para essa construção. Eu acho que é isso, então, né? Também acho que é isso. Acho que vai ser muito importante, né, esse processo do segundo momento. Peço que os companheiros aqui dos CRAS, né, dos serviços, que possam fortalecer o convite, né, para o pessoal estar participando em peso. E se ninguém tiver mais nenhuma contribuição, a gente encerra e aguardamos vocês no dia 29, às 9 horas. Que é isso, né? Ninguém tem mais. É isso, então, agradeço a todo mundo aí, agradeço pelo espaço, pelas sugestões, pela construção, pela contribuição.
E como a Laís colocou, né, que a gente possa se unir aí para pensar nesse processo e ampliar o acesso, né, dos trabalhadores e trabalhadoras aí do nosso sistema único, né. E no mais é isso. Vou parar a gravação, tá, gente? Então, peço licença. E até mais. Obrigada pela participação aí, pessoal. Até mais. Abraço a todos, todas.